Amigos e amigas, paz e bem. Vamos hoje falar um pouquinho sobre o apóstolo São Paulo. Vamos iniciar as aulas sobre as cartas de Paulo. Quando nós falamos de Paulo, podemos falar dele de muitas maneiras. Temos uma primeira maneira de falar dele a partir do livro de Atos dos Apóstolos, que nós já estudamos em sala. Queremos, no entanto, lembrar que a imagem que temos de Paulo no livro de Atos dos Apóstolos, ela não corresponde totalmente àquilo que nós conhecemos dele pelas cartas. Lucas, já falamos isto em aula, em nosso material, não é propriamente um historiador, mas um teólogo. Então, o que ele diz de Paulo, embora tenha um fundamento histórico, mas não é estritamente história. Vamos então dizer o seguinte: queremos agora estudar Paulo muito mais a partir das suas cartas, embora ele não faça uma autobiografia, mas ele deixa transparecer muita coisa. Então vamos dizer o seguinte, em primeiro lugar, que nas nossas liturgias católicas, pelo menos aos domingos, 90% ou perto disso, da segunda leitura que nós lemos na missa, é tirada de uma das suas cartas. E nós quase nunca as comentamos também na missa, porque é meio complicado tirar um texto pequeno de uma carta se a gente não pode estudar o todo. E como povo isso é praticamente impossível. Então a gente lê as cartas e quase nunca comenta. Na missa a gente comenta a primeira leitura e o Evangelho, e as cartas de Paulo ou das epístolas ficam de fora. Mas vamos colocar para vocês em primeiro momento que Paulo tem uma grande importância na cristologia. Diria, por assim dizer, quase que Paulo é o primeiro grande teólogo do cristianismo. Os 12 apóstolos que conviveram com Jesus, eles não eram pessoas intelectuais, simples pescadores, o cobrador de impostos, assim por diante. Eram pessoas simples do povo, santas pessoas, mas não tinham a capacidade de uma grande reflexão. Daí que nós já falamos nas aulas anteriores que os 12 apóstolos, embora 11 ao menos eram santos, mas não conseguiram tirar as consequências da pessoa de Jesus para a nossa fé. Eles eram judeus e pensavam continuar judeus, apesar de terem aderido a Jesus. Eles ainda observavam uma caminhada de sábado, como nós lemos no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Eles ainda iam no templo, como nós lemos em Atos 3. Eles eram observantes da lei. Mas aí vem os 7 diáconos, que já têm uma intuição um pouco diferente, mas ainda não levam tudo isso a efeito. Vem Paulo na esteira dos 7 diáconos, vamos dizer assim uma linguagem nossa. Paulo é cria dos 7 diáconos, ou da teologia por eles iniciada, o modelo de igreja por eles iniciado. Paulo interpreta a pessoa de Jesus Cristo. Também é ele que por primeira vez usa o termo Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3. Ele diz assim que sempre que os judeus leem o Antigo Testamento, eles não entendem o Antigo Testamento porque rejeitaram Jesus. Só se consegue entender o Antigo Testamento quando se abre a Jesus, porque ele realizou a nova e eterna aliança
como ele diz no relato da instituição da Eucaristia, 1 Coríntios 11, versículo 23 em diante. Quer dizer, ele que logo entendeu que aquilo lá que os judeus têm é o Antigo Testamento, mas que agora em Jesus inicia-se o Novo Testamento, uma nova aliança. E que esta nova aliança suplantou a antiga aliança. Ele vai dizer na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 15, que Jesus aboliu a lei e os mandamentos, que é a velha aliança. Mas vamos continuar a nossa reflexão no próximo vídeo. Paz e bem.